O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. De volta ao universo literário e, como prometido agora, é hora de entrevista. Na próxima sexta-feira, completam-se os 180 anos de Machado de Assis. Um dos maiores expoentes da nossa literatura, o autor nasceu na região do Livramento, na cidade do Rio de Janeiro, e teve uma infância muito pobre. No entanto, as dificuldades não impediram que Joaquim Maria Machado de Assis se tornasse um escritor completo. Era poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, jornalista e crítico literário. Autor de inúmeros clássicos como Dom Casmurro, Helena e Memórias Póstumas de Brás Cubas, foi o principal responsável pela fundação da nossa Academia Brasileira de Letras. Hoje, mais de 100 anos após sua morte, a imagem de Machado de Assis sofre com um racismo estrutural, enquanto setores da sociedade lutam para conscientizar a população da origem afro-brasileira do escritor. Para saber mais sobre a vida e a obra de Machado de Assis, eu converso agora com o professor Eduardo de Assis Andrade, ele que é professor aposentado da UFMG, voluntário da literatura da Faculdade de Letras e também coordenador do portal Literafro, também organizado pela Faculdade de Letras da UFMG. Professor Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Universo Literário. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Professor, para a gente começar a nossa entrevista, o Machado de Assis teve uma infância muito pobre, né? Como é que ele conseguiu se tornar um dos maiores nomes da nossa literatura? De fato, o Machado de Assis teve uma infância muito pobre. Ele era neto de escravos, não é? O pai era um homem livre, mas um pintor de paredes, e a mãe era uma lavadeira, não é? Sim. E ele ficou órfão de mãe logo cedo, né? Ainda na primeira infância, não é? O pai se casou novamente, também com uma pessoa que não tinha a menor instrução, mas o pai estava muito preocupado em educar esse menino. O pai sempre teve um empenho em aproximá-lo da escrita dos livros. O pai assinava jornal, entrava um jornal escrito na casa dessa criança todos os dias, não é? E ele foi criando uma mentalidade de autodidata, não é? Machado, ele não frequentou universidade, até onde se sabe, ele não teve uma educação formal em escolas, essa coisa toda. A escola pública naquele momento era praticamente inexistente. Na década de 1840, ele nasceu em 39, quer dizer, nós estamos comemorando agora 180 anos do nascimento do escritor. Então a década de 40, a década de 50, que são os anos de formação de Machado de Assis, você não tinha escola pública, né? No Rio de Janeiro, que era a capital, na chamada corte, você não tinha facilidade para escolarização. Sim. Então ele é um autodidata, quer dizer, as pessoas que tinham dinheiro, essas pessoas contratavam os chamados preceptores ou preceptoras, não é? Para educar os filhos em casa. Sim. E o pai dele não tinha esses recursos, né? Então é um certo mistério que envolve a figura, a formação, né, vamos dizer assim, letrada do Machado de Assis. Há todo um mistério em torno disso, porque esses primeiros anos ficaram muito obscurecidos em todas as biografias, em todos os estudos que a gente tem. Mas o que eu posso te dizer é que ele era um baita de um leitor, um grande autodidata, um frequentador, assim, assíduo do gabinete português de leitura, alguém que passava horas e horas e horas agarrado com os livros. Aos 14 anos, 13 para 14 anos, depois de ter trabalhado na rua, ele chegou a vender doce na rua, que eram feitos pela madrasta, né? Por volta aí dos 10, 11 anos.
Por volta de 13, 14, ele vai ser balconista, né, da livraria do Francisco de Paula Brito, que é também um homem negro como ele, e o Paula Brito é considerado o primeiro editor negro do Brasil, e as editoras naquele momento, a indústria do livro estava iniciando, dando seus primeiros passos, não é, no Brasil, e a editora do Paula Brito era também uma espécie de empório, era uma vendinha que tinha um pouquinho de cada coisa, tinha livro, mas era papelaria também, havia instrumentos para costura, agulha, linha, tecido, coisas desse tipo, e ele começou lá como balconista. E há uma lenda que ele ficava lendo os livros que estavam na prateleira, enquanto não entrava nenhum cliente, ele estava sempre lendo alguma coisa. Legal. Há uma outra história também muito interessante a respeito do aprendizado da língua francesa, não é? Havia uma família, o que se conta é que havia uma família de franceses morando vizinho à casa dele, à casa do pai dele, e que todos os fins de tarde ele tomava banho, botava a melhor roupinha dele e ficava sentado na varanda lá, escutando a família francesa falar. Olha. É curioso, porque aos 27 anos ele já dominava o francês a ponto de ser o tradutor de Victor Hugo, o grande romancista francês daquela época, não é? Ele traduziu, aos 27 anos, ele traduziu Os Trabalhadores do Mar, um grande romance de Victor Hugo, não é? Sim. E até hoje essa tradução é considerada a melhor tradução que existe do romance. Professor, a infância humilde do Machado de Assis, ela foi retratada de alguma forma nas obras dele? Como? Foi? A infância humilde do Machado de Assis foi retratada de alguma forma em suas obras? Não. Isso ficou na mente dele como uma espécie de tabu, não é? Uma espécie de tabu. Ele tinha essa madrasta que ele pagava as despesas, o pai morre, mas ele apoia essa madrasta, ele acompanha essa madrasta como se ela fosse uma mãe, percebe? Mas, de fato, não se tem notícia. Realmente não se tem notícia. E como que o escritor lida... Porque Machado de Assis era negro, uma coisa que muita gente, a história meio que, infelizmente, ela vem sido distorcida, né, professor? Nesse sentido. E, recentemente, a Faculdade Zumbi dos Palmares até lançou um movimento Machado de Assis Real para contar às pessoas que o Machado de Assis era negro, coisas que muita gente ainda não sabe. Como que o senhor enxerga esse trabalho, esse projeto? Eu enxergo com muito bons olhos. Acho que essa é uma discussão, muita gente não sabe, mas essa é uma discussão já antiga. Essa discussão, ela não vem de agora, não é? O Machado de Assis é o que na época se chamava de mulato, né? Se chamava de mulato naquela época. Hoje é até uma palavra um tanto ou quanto ofensiva, né? Dada, sobretudo para as mulheres, né? Dado o estereótipo que se criou em torno da mulher mulata como sendo alguém sexualmente, né? Enfim, assanhada, a mulata assanhada, e vai por aí. Mas esse é um assunto que percorre toda a obra de Machado de Assis. Em momento algum dos inúmeros escritos dele, você vai encontrar uma afirmação dele batendo no peito e dizendo, sou negro. Jamais. E muito menos da infância pobre também. Sim. Por quê? Porque naquela época, isso era altamente pejorativo. Naquela época, havia uma coisa de exclusão realmente social muito forte. A palavra negro era sinônimo de escravo. Então, raros são os escritores negros que abrem em suas obras dizendo sou negro, etc, etc. Isso é uma atitude que vai acontecer muito a partir do século XX, né? A partir dos movimentos da negritude, mas isso é bem depois. E durante o período escravista, era quase que proibido falar essa palavra.
esse é o programa Universo Literário pela Rádio FMG Educativa. Eu sou Daniel Silveira e estou conversando com o professor Eduardo de Assis Duarte, professor aposentado da Faculdade de Letras da UFMG, ele que é voluntário da área de literatura da FALE e também coordenador do portal Literafro. E a gente está conversando sobre a vida e obra do escritor Machado de Assis. Professor, o Machado de Assis também trocava frequentemente cartas com sua esposa, Carolina Augusta, né? Uhum. Qual que é a importância dessas cartas para a nossa literatura e também para o estudo da biografia do autor? Olha, a carta, ela sempre tem, não é, um toque de confissão, não é? Na carta, a subjetividade do indivíduo se abre sempre, não é? Então, a publicação da correspondência tem sido muito útil, não é? Em estudos, teses, enfim, monografias, dissertações, artigos, enfim. A correspondência do Machado, ela está toda arquivada, não é? Na Academia Brasileira de Letras. Sim. E já foram publicados 5 volumes, não é? Dessa correspondência. Essa correspondência hoje, ela já está acessível, né, aos estudiosos em livro, né? Ela está acessível às pessoas em livro, e então é muito útil, de fato. É sempre útil você ter acesso não só à ficção, né, mas àquelas pequenas confissões do sujeito quando ele se dirige a um ser amado, a um amigo, né? E ele era um escritor prolífico, né, que escrevia cartas e cartas e cartas. Sim. Ininterruptamente. Escrevia compulsivamente todos os dias e tudo mais. Com relação à questão do negro, eu gostaria de voltar um pouquinho mais à pergunta anterior. Claro. E dizer o seguinte: quando, há uns 20 anos atrás, o crítico norte-americano Harold Bloom publicou o seu livro, um calhamaço de 700 páginas, chamado Gênios, lá ele afirma que Machado de Assis é o maior escritor negro em toda a história da humanidade. Olha, isso deu um desconforto em certos setores da crítica literária brasileira, que foi uma coisa assim absurda, né? Nós ainda acreditamos naquela escala de cores pela qual negro é uma coisa, moreno é outra, afrodescendente não existe. São coisas desse colorismo que no fundo tem a ver com o racismo institucional. Para você ter uma ideia, eu publiquei em 2007, portanto, já se vão 12 anos, eu publiquei um livro reunindo os textos de Machado de Assis sobre o negro, porque diziam o tempo inteiro que ele não falava do negro, coisas assim. Esse livro eu sofri inúmeras críticas, e esse livro eu consegui mostrar. O livro tem mais de 300 páginas, em que isso é uma recolha de textos do Machado de Assis, né, em que ele coloca a questão da escravidão, sim, que ele coloca a questão do preconceito, sim, não é? Então ele não foi omisso como muitos e muitos andaram falando por aí. Então realmente essa é uma questão, quer dizer, a negrura do Machado, ela tem que ser lida na ficção dele, ela tem que ser lida nos contos, nos romances, nas crônicas que ele escreveu, e não em discursos políticos. Ele, claro que ele era um abolicionista, claro que ele era a favor, né, do fim da escravidão, né, e o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. Claro que ele foi contra isso daí, só que ele fazia toda essa crítica de uma forma muito sutil, de uma forma literária. Ele não usava a literatura para fazer palanque, né, para um discurso panfletário. Mas, por exemplo, ele mata, ao longo dos romances dele, ele mata todos os personagens que são senhores de escravo. Né? E o Brás Cubas, que é o mais conhecido, ele mata na primeira página do livro e não enterra. Né? Memórias póstumas de Brás Cubas. Então, o defunto, dentro do seu caixão,
ao longo do livro inteiro, o defunto contando a sua vida. E é uma vida de um herdeiro absolutamente canalha, né? Um cara absoluto, um parasita, né? Que vivia sem trabalhar às custas da riqueza acumulada pela herança que deixou o pai dele para ele, a partir do trabalho dos escravos. Sim. Então o Brás Cubas é esse anti-herói que ele cria, não é? E morre na primeira cena do livro, né? E outros personagens que são também da classe senhorial são mortos ao longo da história, ou então já morreram até antes. E você tem como por exemplo em Dom Casmurro, né? Que o pai já morreu, o dono de escravos já morreu, e o Bentinho é aquele órfão, né? Aquele órfão que sente uma falta enorme de um pai ali ajudando, essa coisa toda. Então é um universo literário onde o senhor de escravos já começa a ficar, não é? Como se fosse uma espécie de página virada da civilização brasileira, uma vez que a escravidão já tinha acabado no mundo inteiro, só que não tinha acabado aqui ainda. Né? Então é um conjunto de romances cheio de viúvas, cheio de herdeiros, mas o patriarca, o homem do chicote na mão, esse aí já morreu, esse aí está morrendo, esse aí está envelhecendo. E essa é apenas uma das técnicas que ele usa para mostrar que existe um mundo para além da escravidão. Ele transitou por praticamente todos ou digamos, vários gêneros literários, né? A que se deve a fluidez do Machado de Assis por vários gêneros? Olha, isso aí é um ponto importantíssimo que você está tocando. Machado de Assis é um homem além do seu tempo. Ele está muito além do seu tempo. Machado de Assis é moderno. Ele é moderno antes do modernismo. Né? Então ele antecipa muitas técnicas narrativas e estratégias literárias que vão vigorar no século XX. Então Machado mistura romantismo, realismo, ele faz uma mescla de uma coisa com a outra, mas no fundo, ele é profundamente moderno. Né? Dizer, por exemplo, que o romance, como está em várias histórias da literatura, que o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas é que dá início ao realismo no Brasil, é uma coisa meio forçada. Que realismo é esse se quem está contando a história é um morto? Sim. Quem está contando a história é um defunto. Né? Então, ele avança no seu tempo, ele vai muito além do realismo, ele vai muito além do romantismo. Quer dizer, é um homem que está conectado com o que de mais avançado, né, se experimentava naquele momento. É uma literatura cheia de experiências. Essa de botar o morto para contar a história é típica disso. Quer dizer, você vai ter de novo isso no século XX. Então, a genialidade do Machado é de tal ordem que ele está muito além, está muito acima dessas categorias, dessas gavetinhas, sabe? Assim, o conto, a crônica, o romantismo, o realismo. O Machado embola tudo isso. O Machado usa, por exemplo, recursos do conto, ele usa na crônica e publica no jornal. Sim. Então ele pega elementos de ficção e coloca na crônica onde ele está comentando os acontecimentos daquela semana, como jornalista. Ele foi um grande jornalista. Machado frequentou as redações de jornais praticamente a vida toda. Sim. Possivelmente bem uns 50 anos. Né? Então ele usava técnicas de jornalismo na ficção e usava técnicas de ficção no jornalismo. Percebe? Então ele vai fazendo essa mescla, essa mistura aí, né, desses elementos todos. Sim. Quais os impactos da forma como Machado de Assis escrevia na literatura contemporânea, professor? Olha, eu acho que ele é um mestre. É um grande mestre, é um grande exemplo, não é? Não são todos os escritores brasileiros do século XX que conseguiram ter essa mesma expertise, esse mesmo talento, essa mesma facilidade para manipular com a forma literária, com a palavra, né? Ele é um mestre. Eu acho que é alguém
que sinceramente, se não é o maior, está entre os 3, 4 maiores ficcionistas da língua portuguesa como um todo. Sem dúvida. Não é? E você tem paralelo só com grandes nomes do século XX, como um Graciliano Ramos, que aqui e ali pega alguma coisa, um Guimarães Rosa, mas Machado é Machado, Machado é único. É verdade. Professor Eduardo de Assis, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos sobre a vida e sobre a obra do Machado de Assis. Muito bom conversar com o senhor. Olha, eu que agradeço essa oportunidade e estou muito contente por vocês estarem celebrando aí os 180 anos de nascimento do escritor. Um grande abraço, muito obrigado. Abraço, professor. Tchau. Tchau. Tá aí, eu acabei de falar com o professor Eduardo de Assis Duarte, ele que é professor aposentado da UFMG, professor voluntário da literatura da nossa Faculdade de Letras e coordenador do portal Literafro, também da Faculdade de Letras. A gente falou um pouquinho mais sobre a vida e a obra do Machado de Assis. O dia 21 de junho de 2019 marca os 180 anos de nascimento do escritor. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Livramento, Rio de Janeiro, e é, até hoje, um dos principais nomes da nossa literatura. Obras como Dom Casmurro, Helena e Memórias Póstumas de Brás Cubas foram escritas pelo autor e estão disponíveis em sebos, bibliotecas públicas e livrarias físicas e virtuais. Falando de livros. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.